Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Acho que você deve estar se perguntando aí, que piadinha que ele vai fazer hoje, né? Nenhuma, eu acho. Nós estivemos nesses dias, sexta para sábado, nós estivemos aqui em 24 horas de adoração, em intercessão. Quem teve aqui, experimentou um pouco do que Deus, deseja fazer na sua vida que você não esteve também. Amém? E nós queremos que Deus, Ele está reposicionando a igreja do Senhor. E fazendo coisas assim com a igreja, né? O próprio cenário, não quero falar de política hoje, mas o próprio cenário político, nunca a igreja se uniu tanto para um propósito. Nunca, eu creio assim, eu não me lembro. União para um propósito. E o propósito é tirar o país do caminho, de uma tendência onde iria contra os valores cristãos também e outras coisas mais. Mas, assim, amados, nós não precisamos de um presidente, assim como Israel não precisava de um rei. Nós precisamos obedecer a Deus e a sua palavra. E nós, como homens de Deus, mulheres de Deus que estão aqui, amém? Sermos juízes e governar a nação. Através do governo de Deus. Fala assim: Deus é Senhor. Senhor dos senhores. Quem são os senhores? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ele: pois bem, Senhor. Senhora, né? Senhor, envelheci todo mundo aqui e já não pegou bem, né? Não gostaram, né? As irmãs, senhora, não deu certo. Mas Deus é Senhor. Senhor dos senhores, Senhor daqueles que governam. Amados, tem algo sendo agitado aqui dentro de mim, no meu espírito. E água parada dá dengue, né? Mas água agitada tem cura. Balança a pessoa que está do seu lado e fala assim: agita as águas do Espírito em você aí, meu irmão. Dá uma balançada nele. Nós estamos em tempo, amado, onde Deus está reposicionando a igreja do Senhor. E nós precisamos entender a intimidade do Senhor. Nós vamos falar hoje a respeito de sermos filhos, entender o propósito, a condição de filho de Deus. Mas entenda que a intimidade, e nós, nessas 24 horas, a gente saiu daqui e foi passar outras horas lá com os irmãos que estavam fazendo 12 horas, então foi quase 36 aí, o negócio é bem demais. Mas, e eu acho pouco, Quem acha pouco aí? E assim, amados, a intimidade do Senhor é algo para nós buscarmos, porque como você conhecer o Deus que você está seguindo, o Deus que você está vivendo, o caminho que você está andando, sem ter intimidade com Ele? Nós falamos aqui na quarta, não tem jeito. Você pode ter namorado 10 anos o teu marido ter namorado 10 anos a sua esposa, você só foi conhecer ele quando? Quem é casado aqui? Quem namorou 1 ano? Levanta a mão. 1 ano mais ou menos. Menos de 1 ano. Quem namorou antes de casar? Menos de 1 ano. Quem namorou uns 2 anos aí? 2 anos. 3 anos. Uns 3 anos. Mais de 3 anos aí. Quem namorou mais de 3 anos? Pois é. Aí a gente fala: não, vou namorar 3 anos, 10 anos aqui, Tem o pessoal do mais de 3, Mas, por mais que você pense que você conheça, não, agora eu conheço, agora sim, essa é a pessoa da minha vida, essa é a tampa da minha panela. Essa aqui, Que termo tem mais? Não lembro dos outros. Mas assim, essa sim é osso dos meus ossos. Quando chegou na intimidade, aí que viu quem realmente era. A gente esconde muito quem a gente é, infelizmente. E assim, amado, entenda, conhecer a Deus, você só vai conhecer,
na intimidade. Fala comigo, eu só vou conhecer a Deus no lugar da intimidade. E no lugar de intimidade, amado, não só você passa a ter relacionamento com o seu Senhor, no lugar de intimidade você começa a encontrar propósito para a sua vida. Amém? É num lugar de intimidade que você começa a encontrar propósitos para a sua vida, e não respostas para a sua vida. É num lugar de intimidade que você, vai entender qual é a promessa do Senhor na sua vida, não as respostas para as suas perguntas. Porque quem tem promessa não precisa de resposta. Quem tem promessa sabe para onde ir, amado. Ah, Senhor, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Quem tem promessa não precisa de resposta. Eu estou indo para a terra prometida. Eu estou indo para um lugar para onde Deus, tem para mim. Prometeu para mim, prometeu para o meu pai. E eu vou para lá. E amado, é na intimidade, é no lugar de intimidade que você conhece o propósito de Deus. Deus tem um propósito maravilhoso para fazer na sua vida. Você crê? Olha para a pessoa que está do teu lado, e você como profeta do Senhor, fala para ele, Deus tem um propósito maravilhoso para realizar na sua vida. E quando você entra em intimidade, amado, o Senhor, Ele distribui dons do Espírito, amém? Dons você não escolhe, mas negligenciar, viver os dons do Espírito, amado, andar no natural, é você rejeitar o propósito de Deus na sua vida. Fala assim, Deus me chamou para andar no sobrenatural. Andar em espírito, não satisfareis as concupiscências da carne. Negligenciar os dons, amado, é você andar no natural. Negligenciar os dons, amado, é você andar conforme todos, conforme essa geração. Negligenciar que você é filho de Deus, fará você um escravo. Deixa eu repetir isso. Negligenciar uma postura de filho de Deus fará você andar como um escravo. Nesses dias a gente tem batalhado contra corrupção, contra mortes, contra imoralidade, sim ou não? Perversidade que existe. Amado, esse reino se estabelece dentro de nós. Um reino que não tem corrupção, um reino que não tem morte, um reino que não tem imoralidade, um reino que não tem perversidade, amado. Esse reino, ele se manifesta dentro de mim, dentro de você. Amém? Dentro de você. O reino de Deus. Eis que vos é chegado o reino de Deus. E esse reino ele se estabelece eternamente. Quantos querem o reino de Deus estabelecidos em si? Amém? Mas vamos ler aqui um trecho, Romanos capítulo 8, do versículo 18 em diante. Abra comigo. O Senhor, Ele vai mudar direções nessa noite. Romanos capítulo 8. Gente, vocês me perdoam que eu estou meio aleluiado, depois de 24 horas, mais 12 de adoração. Tá, se eu tiver que parar aqui para a gente dar uns glória aqui, vocês me perdoam, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em quem? A glória
ser revelada em você. Amém? Vamos ler de novo, só que para você. Lê como se fosse para você. Porque para mim, vão repetir comigo. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos deste tempo, tem presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em mim. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporte angústias até agora. A nossa geração, amado, está gemendo. Esse trecho mostra que a criação, que a geração, que o mundo está aflito, gemendo para a manifestação dos filhos de Deus. E amado, se na minha manifestação, todos nós nos manifestamos, sim ou não? Né? Uns levantam uma bandeira, outros levantam outra, né? Mas de alguma maneira a gente se manifesta. Sim ou não? Você se manifesta no seu trabalho. Você se manifesta na sua casa, no seu lar. Você se manifesta, né? Aqui na igreja, no ambiente social. Você se manifesta no meio dos seus familiares. Você se manifesta. E se você, amado, nos meios de sua manifestação, você não entender quem você é, se você não entender que você é filho de Deus, você vai se manifestar a quem, ou, né, de uma maneira suprimida, de uma maneira ceifada, aquilo que Deus tem como propósito na sua vida. A primeira coisa que você precisa entender, amado, é que você é filho de Deus. E não é qualquer filho. Mas bem, o filho pródigo, ele era filho, sim ou não? Nós não vamos ler. O filho pródigo estava lá na casa do pai, pediu a sua herança. Pai, eu vou, né? Quero dar uma pernada por aí. E saiu, né? Não, quero dar um descanso. Não, esse negócio de ir na igreja todo domingo está cansando, pai. Eu não, né? Quero umas férias, né? E ali pediu a herança para o seu pai, o pai assim o deu, e ele seguiu o seu caminho, gastou tudo que tinha e tal, e numa situação financeira um pouco mais difícil, foi obrigado a dar, né, cuidar de porcos ali. Para um judeu, cuidar de porcos, né, é uma abominação. E ali ele estava ali querendo, né, se alimentar da comida, da alimentação que os porcos tinham ali, amado. Uma situação tão decadente. E aí ele se lembra, poxa, se eu voltar para a casa do meu pai, olha só, se eu voltar para a casa do meu pai, lá os servos do meu pai, eles são bem cuidados. E eu não vou precisar ficar aqui querendo, né, comer essas coisas aqui. Eu vou voltar para o meu pai, pelo menos alimento lá eu vou ter. Que ele me receba pelo menos como um dos seus servos. E esse filho, amado, ele voltou e chegou, né? Pedindo isso, pai, me recebe como teu filho, como servo teu. Né? Mas ali, Deus ele colocou ele em outra condição. A condição no qual ele realmente era. O filho pródigo, amado, ele queria se manifestar dentro da casa do seu pai como um escravo. Porque ele não se reconhecia mais como filho. E esse é o problema, essa é a questão, amado, de que muitos não se manifestam, não se colocam dentro da sua posição na qual foram chamados, porque não se reconhecem como filhos, porque querem do pai somente, né, o sustento ali, o alimento, tá bom, não, se eu só não ter que comer,
né, lavagem, tá legal. Se eu só conseguir pagar minhas contas, tá legal. Muitos outros vêm a Deus, amados, por conta de promessas de prosperidade e outras coisas mais. Vêm para Deus porque, né, tem as suas dores, enfermidades, circunstâncias. Cada um teve o seu motivo para vir para Deus. Mas, amado, uma vez que você chegou até este lugar, você precisa entender o seu lugar. O Senhor precisa transformar na sua mente. Renovação da sua mente, Romanos 12. Renovai-vos e não vos conformais com este mundo que distorceu a condição daquele filho que tinha saído da sua casa. O mundo distorceu o pensamento dele. Um servo, amado, pode até ser bonzinho para conquistar o favor do seu senhor. Mas o filho diz todas as coisas que são do seu senhor. Sabem que as coisas de Deus é dele também. E ele, como representante de Deus, sabe o propósito no qual Deus o enviou. E ele faz isso, amado, sabe por quê? Ele representa o pai dele porque ele conhece o pai dele. Um crente, ele pode até dizer, meu irmão, você aí vem na minha igreja, que é muito legal, né? Você vai se sentir bem. Alguns dos seus problemas serão resolvidos. Você vai gostar da iluminação, pá, né? É legal, tem dança. O pessoal pula. Quando volta do encontro, então, nossa, balança tudo. Tem um pastor doidão lá que canta as músicas rápidas. Como crente, amado, você pode influenciar dessa maneira. Mas como um filho, fala comigo, como um filho, você vai dizer para uma pessoa assim, ô irmão, como um filho, amém? Como um filho, você vai chegar para alguém e vai dizer assim para ele, ô irmão. Até o significado de irmão para quem é filho muda. Até você chamar alguém de irmão para quem é filho muda. Porque o irmão nunca vai querer ver um outro irmão numa condição fora da qual o propósito daquele que o pai o enviou. Até você chamar alguém de irmão, amado, isso tem outro significado para quem entende que é filho. Você vai dizer assim, irmão, eis que vos é chegado o reino de Deus, o reino do meu Pai, o reino do nosso Pai. Nosso Pai veio restaurar a casa de Israel. Veio restaurar os altares de adoração. Ele veio quebrar os altares de Baal, da adoração deste mundo. Esse é o propósito de Deus, meu irmão. O que você está fazendo? Você é filho, mas não se reconhece como tal muitas vezes, amado. Até entendo, irmão, que talvez você tenha vivido como escravo no Egito. Escravo neste mundo e esteja se comportando como um escravo. Mas você é filho. Um filho, amado, vai olhar para você e vai falar assim, olha, irmão, é sério. Nós temos um irmão mais velho. Jesus. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. Olha, irmão, encha-se do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus em você vai levar você a reconhecer quem Ele é em você. E vai te colocar na condição ao qual você foi chamado para cumprir o propósito do reino dele. Através do Espírito Santo, amado, né? Esse irmão, esse filho de Deus, vai chegar para você e vai dizer que através do Espírito Santo, você vai reconhecer e vai aprender a andar no caminho no qual o nosso irmão mais velho, Jesus, andou. E ele vos ensinará todas as coisas.
e vos guiará a toda a verdade. E é o Espírito Santo em mim e em você. Amém? O pastor está doidão. Estou mesmo, amado. Sabe por quê? Porque se você reconhecer quem você é em Deus, se você reconhecer que você é filho de Deus, enviado por Deus, filho de Deus, não é um filho de Deus. Sabe aquela mãe que tem 25 filhos? Não sei, alguém conhece aqui alguma mãe que tem 25 filhos? Não, uns 10 sim, né? Aí vai chegar pro filho, você, ô fulano, ô Beltrano, você fala o nome dos 10, né? Até chegar no, né? Dos 9, até chegar no 10º. Poxa, como minha mãe era assim, tinha 3, poxa. Imagina quem tem 10. Dá mais tempo de correr, né? Amado, Deus não é assim, não. Deus, Ele te conhece pelo teu nome. Deus, Ele te conhece pelo teu nome, amado. Deus, Ele não erra o teu nome. Ainda que uma mãe se esqueça do teu filho, Deus não se esquecerá de nós. Porque eu sou filho, eu fui gerado nele. A gente estava esses dias aí, né? Falando a respeito. Onde nós nascemos? Onde você nasceu, amado? Onde você nasceu? Você nasceu, sabe aonde? Você nasceu no céu. Você nasceu no coração de Deus. O sopro de Deus te alcançou. Você veio de lá, o seu espírito veio de lá. E o que é dele, amado, volta para ele. Mas o inferno vai tentar de tudo. Roubar, matar, destruir, separar aquilo que veio de Deus e voltar para ele. Se você entender, amado, que você é filho, o Espírito Santo, ele, andando nele, caminhando nele, entendendo, né? Sendo ministrado pelo Espírito Santo em você, amado. O Espírito Santo vai imprimir o caráter de Cristo em nós. Impressão do caráter de Cristo em nós. Amém? Quantos desejam isso? Eu quero muito. Ele vai tratar com você, amado. Ele vai tratar com você. Ele vai tratando com você. Ele vai tratando com você. Ele vai, né, moldando as tuas características no convívio com o Espírito Santo, no andar no Espírito, transformando, renovando, mudando, tirando os carrapichos, tirando aquele trapo de imundícia, aquele trapo que veio do Egito, colocando vestes de louvor, curando enfermidades naturais e da alma. A comunhão com o Espírito Santo, amado, ela faz isso conosco. Quem cai de cabeça sabe. Muita coisa, amado. Talvez, né, nós não entendemos de Deus e em Deus, porque nós não mergulhamos no Espírito. A gente quer, né, um golinho e está tudo bem. A gente quer um pouquinho e está tudo certo. Não, satisfiz minha alma. Sentiu arrepio aqui, está tudo certo. Tá bom. Não, amado. Você precisa caminhar no caminho da presença do Senhor, até que essas águas superem os seus joelhos, seus artelhos, vai superando, vai subindo, vai caminhando, até você não conseguir, né, não conseguir mais ter firmeza nos seus pés e ser guiado por essa presença dessa onda, do mover das águas do Espírito, amado. Quem anda, quem vive no raso, nunca vai ser direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Você precisa mergulhar. Fala para quem está do seu lado, você precisa mergulhar.
Mas o Espírito, amado, na comunhão e na intimidade, por isso nós falamos aqui no começo, nós precisamos de intimidade com o Senhor. Você precisa de ter intimidade com o Senhor, amado. Você precisa encontrar um lugar, onde você fecha a tua porta, e você ora ao teu pai que está em secreto, ele te responderá. Você precisa encontrar esse lugar, esse quarto, seja um quarto físico ou um quarto espiritual. Nós compartilhamos aqui, né? Um quarto vazio é um tédio. Um quarto vazio é sem graça, é chato. Você dorme, não tem nada para fazer no quarto vazio. Mas e num quarto com a presença do Espírito Santo? Muda tudo. Eu tenho certeza que Moisés, assim, né? Tenho certeza, uma convicção não é minha. Mas Moisés, eu creio que não tenha se dado conta que 40 dias se passaram. Né, os discípulos, na presença do Espírito Santo ali, na manifestação da glória de Deus, não, Senhor, não, vou ficar aqui, vou ficar nesse monte aqui, a gente faz uma tenda, uma para você, outros camaradas aí, e a gente fica aqui, tá tudo de bom, Eu tenho certeza, amado, que na intimidade com o Senhor, esse lugar não é sem graça. Esse lugar, o lugar de intimidade com o Espírito Santo, com o teu Deus. A questão não é o lugar, a questão é você e Ele neste lugar. E você desejando, Senhor, sim, fala comigo, trata comigo, orando em línguas, e ali orando em entendimento e lendo a palavra. Assim, amado, muitas coisas podem ser feitas, mas nada que você faça é suficiente. Porque isso não tem fim, amado. A intimidade do Senhor é para para aqueles que o temem. Você precisa, amado, ter intimidade com o Espírito Santo, até que o Espírito Santo imprima o caráter de Cristo em você. Ele vai tratar com você até você reconhecer e dizer quem você é. O Espírito Santo, amado, na comunhão e na intimidade com Ele, Ele vai transformando o nosso pensamento, renovando a nossa mente, até o ponto de você reconhecer quem você é, filho de Deus. E aí você vai reconhecer, amado, vai reconhecer que tem muito trabalho por fazer. Suba ao monte da intimidade do Senhor, mas quando você descer de lá, traz um pouco de terra daquele lugar. Traz um pouco daquilo que você tem experimentado. Suba ao monte do Senhor, amado, mas traz, sabe, um pouco de terra daquele lugar para aplanar os vales. Todo vale será aplanado. Todo monte, né, será derrubado, nivelado. Isso é trabalho meu e seu. Isso é trabalho meu e seu, amado. Por que essa terra arde em iniquidade? Por que os filhos estão se perdendo? Por que as pessoas não querem saber de Deus? Por que não há mover? Por que as pessoas não são curadas? Porque não há manifestação dos filhos de Deus. Mas quando há a manifestação dos filhos de Deus, amado, quando você se reposiciona, quando você entende o seu lugar no reino, você precisa entender o seu lugar no reino, amado. Você vai dizer, irmão, e isso vai mudar a condição de vida de alguém. Porque de fato vai ser um irmão. Quem aqui que deseja que um irmão seu, físico, natural, se perca? Ninguém. Quantos aqui tem irmãos naturais? Você deseja o mal para o seu irmão? Né? Tem alguns que fizeram assim. A Sara e o Jonathan às vezes saem assim.
É nada, só manha. Vocês se amam, meu. Você que não sabe. Um filho de Deus, ele exerce o senhorio sobre aquilo que Deus colocou para ser Senhor. Senhor dos senhores. Um filho de Deus, amado, se coloca no seu lugar. Não tem medo do diabo, porque sabe. Não tem medo do inferno, porque sabe o seu lugar de autoridade. Medo do inferno? Não. Vigiai para que não entre em tentação. Né? Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. O que Satanás pode fazer? Satanás, ele lança uma ideia. Foi com uma ideia distorcida que Satanás derrubou o homem no Éden. E vem fazendo isso de geração após geração. Foi com uma ideia errada, amado. Uma ideia contrária ao que Deus tinha dito. Uma ideia contrária à palavra dele. Uma ideia contrária àquilo que Deus disse. Mas Deus disse, não comerás, porque certamente morrerá. Aí Satanás vai lá e fala o quê? Não, não é bem assim. Não foi isso que Satanás fez? E vem fazendo até hoje. Não, pastor, não tem nada a ver. Já viu isso? Alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso? Não, levanta o dedinho do pé. Não, não se descubra não. Mas entendam, amados. Entender o seu lugar como filho, entender o seu lugar, te coloca num senhorio sobre as coisas. Deus colocou Adão ali como, né? Ó, domine sobre tudo. Mas de dominador ele passou a ser dominado. E passou a ser escravizado pelas coisas que eram para ele dominar. Vocês estão entendendo? Que pelo pecado, a pessoa que, né? As pessoas que vivem, a humanidade que vive de acordo com a sua natureza, a natureza caída, amado, são escravos dela. Mas aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Nova criatura, filho de Deus. Que o Senhor imprima o caráter de Jesus em você, amado. O caráter de Cristo em você. O caráter de Cristo em você. Ah, não, pastor, isso é um grau muito elevado. Não, isso, né? Isso é coisa, isso não é para mim não, eu sou raso, eu sou aqui, ó, né? Das menores famílias de Israel. Olha, pode ter certeza que todas as desculpas que poderiam existir a esse respeito já foram dadas, amado. Está lá na Bíblia. Pode ir lá ler. Não adianta. Todas as desculpas a esse respeito. Não, mas eu não mereço. Ah, mas eu sou o menor da minha casa. Ah, mas eu sou esquecido. Ah, mas eu sou gago, pesado de língua. Não é assim? Várias pessoas já falaram. Tudo isso que você pode pensar em usar de argumento, amado. Você é filho de Deus. E precisa se posicionar como filho de Deus. Quebra os seus argumentos e toma o seu lugar de filho de Deus, amado. Deus é Senhor. Senhor dos senhores. Os filhos, eles são senhores e não são escravos. Um filho não é um escravo. Os filhos são livres. Os escravos são presos. Quantas pessoas escravas do pecado? Quantas pessoas escravos da maldade? Escravos de pensamentos? Escravos da iniquidade? Um filho não é escravo, um filho é livre. O filho é livre, amado. Se o filho vos libertar,
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para você entender o seu papel de filho. E Jesus dizendo para você assim: ô irmão, é nós. É eu e você agora. Eu não estou mais sozinho. Porque eu era o único. Agora não, eu só sou o primeiro. Mas você é o próximo. É você e Jesus como um. Agindo em Deus. Quem impedirá? O inferno não tem poder, amado. O problema é que muitos filhos são libertos, são livres, são curados, porém continuam tendo uma mentalidade e um comportamento de escravo. Esse é o problema, amado. Que muitos filhos são libertos, que muitos filhos são curados, são livres, mas continuam dizendo: pai, me dá um bezerrinho, para eu fazer um churrasquinho. Olha o cheiro da carne aí, churrasquinho. Ô pai, me dá um bezerrinho, pai, para eu fazer um churrasquinho com meus amigos. Todas as coisas são do filho, amado. Tudo que é do pai é do filho. O quê? Tudo que é do pai é do filho. Todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que foi feito sem ele se fez, amado. Você é senhor dessa geração. Você é filho. Você é filho. Se no espírito você entender que você não é um escravo, que você é um filho, tudo muda. Tudo muda. E ele te chama pelo teu nome. Onde está isso? Está lá em Isaías, não precisa abrir não. Lá em Isaías 45, versículo 3, olha. Não, vamos abrir sim, vai. Merece. Isaías 45, versículo 3. Tem uns irmãos que estão meio pentecostal hoje aí, viu? Eu vi vocês, hein? Tem uns irmãos que estão se segurando na cadeira. Fica aí, calma. Calma, já você dá uns pulos. Sou filho! Não, calma, irmão, só eu tô de pé aqui, eu tô pregando, eu posso. Isaías 45, versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Filho. A condição real, verdadeira dos filhos são de governantes, são de reis, são de senhores. Nós não precisamos de um presidente, amado. Nós precisamos de um governo de Deus nessa nação. Nós precisamos que Deus governe essa nação. Que Deus governe a sua família, a sua casa. Sai Corinthians, né? Nós precisamos, amado. Os irmãos estão doidão, meu. Fica aí, 36 horas bebendo o Espírito, o que dá? Mas a condição real dos filhos, amados, são como governantes, senhores. Não é governo deste mundo. Porém, ao invés de governar, eles são governados. Em vez de dominar, são dominados. E se tornam escravos. Enquanto não houver uma manifestação dos filhos de Deus, a geração vai gemer. E essa geração, amado, está gemendo,
porque não houve suficientemente uma manifestação dos filhos de Deus. Mas eu e você, hoje, podemos mudar isso. Ó, estão comemorando já. Mudar isso. Eu e você, amado. Nós podemos mudar essa condição. A criação, ela geme por conta de uma desordem naquilo que Deus criou. Deus falou assim, ó, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes, aves, os céus, grandes animais da terra. Domine sobre tudo. Mas o homem passou a ser dominado. Uma coisa, amado, que sai da ordem, daquilo no qual Deus criou, essa coisa geme. Quando falta ordem, amado, né, esse algo geme. Uma família que falta ordem, essa família geme. Filhos que faltam ordem nos filhos. Né? Estava brincando com minha filha ali, né, o medo da ditadura, né? Muitos têm medo da ditadura por conta de opressão. Mas, infelizmente, amado, esses governos, esse tipo de política que foi feito, ele trouxe para a nossa nação desordem e regresso. Desordem e regresso. Amados, mais do que um partido político, nós precisamos estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus só é estabelecido por filhos. É só filhos representantes do céu que podem estabelecer o reino de Deus nessa terra, na nossa geração. Só os filhos, representantes daquilo que tem lá. Vem aqui mostrar, olha, é isso aqui. Não é ouro, não é prata que eu tenho para te oferecer, mas o meu Pai, Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o meu Pai ao qual eu represento, o meu Pai que diz, haja luz, haja firmamento, o meu Pai que pela palavra, todas as coisas que não existiam, passaram a existir, o meu Pai, Ele diz, levanta-te e anda. Quem curou? Quem curou? Foi o filho? Não. Foi o pai. Mas através de um representante. De um representante. Quantos representantes dos céus nós temos aqui? Quantos representantes de Deus nós temos aqui? Não, amado. Você não pode se pensar, se ver aquém daquilo que Deus te colocou. Você não pode se enxergar dessa maneira. Ai, Senhor, mas eu sou fraco. Né? Lê aquele versículo assim, até gemendo, mas a carne é fraca. Né? Não é assim? Mas o Espírito, ele está pronto. No mesmo versículo diz, a carne é fraca, mas o Espírito ele está pronto. Vocês estão doidos para o culto pentecostal hoje aqui, né? Eu estou entendendo vocês. Abra lá em João capítulo 14. Chapado. Doidão aquele lá. João capítulo 14, versículo 11. Diz assim: creiam em mim, Jesus, nosso irmão mais velho falando, amém? Creiam em mim, quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim.
ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também que tenho realizado. Fará coisas maiores. Fala comigo, coisas maiores. É assim que está na versão ali, cadê? Fará coisas ainda maiores. Ali. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que meu Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. E o 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amado, quando um filho lê esse negócio aqui, ele entende o propósito dele. Obras maiores. Fala comigo, obras maiores. Obras maiores. Obras maiores. Porque Jesus está dizendo assim, eu estou indo para o Pai. Mas eu estou indo para o Pai, mas eu tenho certeza, estou deixando representantes aqui. Representantes do céu. Representantes do meu Pai. A qual pedirem tudo quanto pedirem em meu nome, eu vou-lo conceda. Eu farei. Mas se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amados, o poder da igreja de Cristo, ele não está nos pregadores. O poder da igreja de Cristo, amado, a manifestação da igreja de Cristo, ela não está nos ministros. A manifestação da igreja de Cristo, ela está nos filhos. Na manifestação dos filhos de Deus. Porque com a manifestação dos filhos de Deus, amado, a manifestação da igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. Na manifestação dos filhos de Deus, amado, as portas do inferno não prevalecem. Oh, Jesus, aguenta aí, irmão, a gente não termina a pregação. Amados, o que foi? Tão doidão. Eu preciso de ajuda. Deixa eu ver quem. Vinícius, vem aqui. Fica aqui, Vinícius. Fica aqui, ó. Fica aqui. Não, de frente para mim. Isso. Vai caminhando assim, Vinícius. Caminhando, passos normais, tal. O Vinícius estava na sua caminhada, na caminhada da sua vida. E ele estava numa direção, meio sem saber o que fazer. Aí, ele entendeu que é filho de Deus. Filho de Deus, sim. Deus deseja formar uma família. Uma grande família. Conforme a imagem de Cristo. Imprimir o caráter de Cristo em nós. E aí, amado, um filho de Deus para de somente dar seus passos. Ele começa a marchar. Cadê o Cleito? Cleito, ajuda a gente aqui. O filho de Deus começa a marchar. Ué, mas não é uma família? É filho? É filho ou é, né? É filho ou é exército? Tá marchando. Ó, vamos fazer uma ditadura aqui. Mas, espera aí. Exército? É exército ou é família? É uma família de guerreiros. De filhos, conforme a sua imagem. Aí, o Vinícius entendeu. E outros filhos começam a ver
a manifestação do Filho de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, e começam a se levantar. E começam a se levantar. Vai dar marchinha, hein? Vai marchando. Mas espera aí, são filhos ou é um exército? Amados, é um exército de filhos que entendem o propósito no qual o Pai o enviou. E esse exército de filhos enviados a essa geração para manifestar, para que cessem os seus gemidos. Tem gente gemendo, amado, esperando a manifestação de alguém como filho, a sua manifestação de filho. Quantos filhos nós temos aqui? Quantos filhos nós temos aqui? Quantos filhos nós temos aqui? Então começa a se posicionar. Começa a se posicionar, se alinhar na presença do Senhor. Levante suas mãos. Que você, amado, como exército de Deus, como exército do Senhor, que você, amado, comece a se posicionar no reino de Deus como Senhor, e que o Senhor dos Senhores te governe pelo Espírito Santo. Mas para onde eu vou? Não importa para onde você vai. O Pai que te enviou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Não esteja, amado, não se coloque numa condição inferior a qual Deus te chamou para ser, como filho. Agita o filho que está do teu lado aí, as águas que estão do seu lado, agita ele aí e fala assim: se manifesta, filho. Aleluia! Onde estão os filhos de Deus? Não negligencie, amado. Negligenciar a sua posição de filho é rejeitar, andar no sobrenatural e andar no natural. Ande no sobrenatural de Deus, no qual Deus te colocou e te chamou. Aleluia! O reino de Deus, sem corrupção, sem mortes, sem imoralidade. O reino de Deus, amado, sem perversidade. Ele é formado em mim, em você. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portas eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, profetiza, ó vossas cabeças. Levantai, ó
vida. Oh! Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Declare. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Seja feita a tua vontade, Senhor. Levantai, ó portais eternos. Oh, levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Para que entre. Para que entre o Rei da Glória. 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 Para que entre o Rei. Oh! Declare esse nome. Jesus. 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 Vida longa ao Rei. Vida longa ao Rei. Jesus. 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 Vida longa ao Rei. Vida longa ao Rei. Jesus. Jesus. Vida longa ao Rei. Vida longa ao Rei. Jesus. Vida longa ao Rei. Vida longa ao Rei. Tá muito devagar. Os filhos de Deus. Quem é filho? Tem algum filho aqui? Então a gente vai fazer assim, ó. Dessa metade pra cá, ó. A gente vai cantar Jesus, tudo bem? Jesus. Aí, pessoal, Jesus. 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 Vida longa ao Rei. Vida longa ao Rei. Legal? Então vamos lá. Aleluia. Agora, hein? Vamos lá. Jesus.
seus olhos para Ele e fala assim para Ele: Pai. Só um filho sabe dizer Pai. Levante seus olhos para Ele e fala assim para Ele: Pai, obrigado, porque Tu sempre me ouve. É só um filho que pode dizer isso. Te adoramos, Senhor. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Que o Senhor, Ele transforme a sua mente, que Ele renove a sua mente, que Ele tire a mentalidade de escravo, que Ele tire a mentalidade deste mundo e que Ele coloque na tua mente e no seu coração a realidade da sua natureza, que você é nova criatura, que você nasceu nele, você nasceu no coração dele, você é igual a Jesus, se manifesta como filho. Ele te chamou para isso, para que esta geração pare de gemer, para que essa geração veja a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. E a igreja do Senhor manifesta os filhos, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acaba um culto desse, né? Continua ele, amado. Continua ele quando você for lá na cantina, lá tem um lanchinho bom. Continua ele na sua casa. Um culto assim não acaba. Amém? Amém, amados? Deus abençoe.